Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Adilson? Oi, Lu. Ciro, Tudo bem? tudo bem? E você? Tá me Tudo ouvindo ótimo, bem? Luquinhos. Sim, perfeito. Você? Olha, tudo certo. Já tô aqui com o meu cafezinho aqui, ó. Ah, Pode eu falar. vou acompanhar na água aqui. Ah, ser água também é bom. No último eu tava com água, nesse vai um cappuccino. Ah, que legal falar com você. Nem me fale, Ciro. Tava super ansiosa pela nossa live, né? A gente já vem programando ela tem um tempo e sempre tão bom quando a gente conversa, né? E a gente precisa compartilhar esses assuntos aí que sempre giram em torno das nossas conversas no geral, né? Exatamente. Lu, deixa eu fazer uma coisa. De Pode falar. repente, eu posso entrar pelo da Enredo. O que você acha? Tanto faz. Podemos? É? Só estamos nós aqui ou tem mais gente já? Tem umas Ah, já tem quatro duas pessoas. pessoas. Não, Ah, legal. não. Então vamos lá. Não, mas tu quer mudar? Quer entrar pelo outro Insta? Quer que eu te convide pelo Eu outro? acho que pode ser legal. Pode ter gente que se Tá, pode fechar. interessa pelo assunto lá. Pode ser? Estou apanhando aqui também. Já te Vamos lá. chamo, já te convido lá, então. Tá bom. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo certo? Vou só chamar o Ciro aqui pelo Insta da Enredo. E aí a gente já começa nosso papo. Pronto. Ah, Joia? sim. Agora sim, Enredo está Agora sim. presente. Como é que estamos? Bom, Tranquilo. Muito bem, né, gente? Que legal. Então, na verdade, eu até vou. Acho que vamos iniciar, né, Ciro? Vamos falando aí a respeito do assunto. Primeiro eu vou apresentar o Ciro, né, para quem aqui do meu Insta ainda não conhece. O Ciro é fundador e CEO da Enredo, uma consultoria de inovação para marcas, né? Multipremiada na América Latina e na Europa. Ciro, quantos prêmios já falando nisso? nós estamos completando 9 anos de vida agora, recém-completos, Lu, e nesses 9, nos últimos 5 anos foram 42 prêmios. Nossa, eu sabia que era Bastante. bastante, não tinha noção que era realmente muitos assim. O Ciro também é administrador pela UFG, tem extensão em Strategic Marketing pela HEC Management School da Bélgica, é especialista em Branding, Designer Thinking e tem MBA em Marketing pela FGV também. Porque pouca coisa é bobagem, né, Ciro? Tem que ser bastante assim mesmo, né? Professor e palestrante também para disciplinas de Branding, Design e Inovação. É atual diretor da AB Design, Associação Brasileira de Empresas de Design. Presidente do Comitê de Excelência em Atendimento pela AmCham em Goiânia. Diretor do Movimento Goiás Competitivo e membro do Conselho Consultivo da CIEG. Sua experiência inclui estratégias de reposicionamento para empresas como a Ambev, né, Ciro? Também, né? Ambev, Ambev, recente. Oi, Ipiranga, Nestlé, Grupo Mitsui, Mitsubishi Corporation e Ponto Frio, entre muitas outras que eu já sei aí, né, Ciro, que a gente tem só uma pinceladinha, né? Entre elas, Lu Andreola, né, Lu? A 2014, A Lu é muito vocês viram? pequenininha, não, a Lu nem considera nesse Considera relatório aqui? aqui, mas realmente, né, sabe, desde aquela época, né, que a gente se conheceu, enfim, que a minha marca foi concebida por vocês também, dentro de todo o branding que vocês estabeleceram, assim, foi crucial, assim, no entendimento de tudo que envolve esse universo, né, de identificação de marca, identificação de propósito, do que realmente a pessoa busca em relação à pessoa. Na época eu trabalhava sozinha, hoje voltei nessa linha, mas tendo outros negócios paralelos já também, né, pelo, enfim, pela toda a trajetória que eu fui desenvolvendo.
E as empresas precisam buscar isso, né? E é isso que a gente vai querer tratar isso aqui também, né? Porque assim, essa experiência que vem através de todo o conhecimento de branding, de processos, de consultorias, enfim, essa vivência do cliente empresa, seja, e aqui vamos tratar de empresa, nesse caso pensando, por exemplo, principalmente na questão dos arquitetos também, né? Que muitos trabalham home office também. E hoje, devido à pandemia, a gente vê que muitas empresas também adotaram a ideia do home office com bons olhos a partir da experiência que foi, né? Então, mas assim, me fala um pouco aí, inicia falando realmente um pouquinho mais da enredo, né? E das tuas qualificações. Eu acho que como foi parar nesse universo do branding, essa é uma história legal, porque muita gente confunde branding, né, Lu, com o aspecto de design e visual. E eu acho que pensar sobre branding é pensar exatamente na experiência da marca como um todo. Seja ela com público interno, seja ela com público externo, envolvendo colaboradores, envolvendo colaboradores externos, de clientes, envolvendo clientes de clientes. E eu vim parar nessa área de branding depois de uma trajetória tanto em Goiânia, nós estamos sediados em Goiânia, passei um tempo em São Paulo, passei um tempo na Bélgica também, e eu acho que, como muita gente, não consegui me encaixar em algumas empresas. E muito desse não me encaixar vinha por, às vezes, pensar primeiro no que era bom para o próprio negócio, não naquilo que era bom para o cliente. Da mesma forma, se abria mão demais daquilo que era bom para a empresa em função daquilo que o cliente queria. Então, eu acabei entendendo em 2012 que seria um bom caminho, eventualmente, criar a empresa que eu gostaria de trabalhar. Né? E muita gente, felizmente, compartilha desse movimento com a gente hoje, né, que faz parte do nosso time. Mas veio muito dessa trajetória. Depois de trabalhar em várias empresas, passei por muitos setores diferentes, desde marketing, a logística, a relacionamento com o cliente, a parte comercial, até chegar em coisas de pesquisa de mercado. Realmente passei por muita coisa para entender como tudo funcionava. Acho que eu era muito curioso, ainda sou muito curioso. Uma das maiores características que eu acho que todo mundo que pretende pensar em experiência de marca deveria ter. Então, né, história curta foi isso. São 9 anos nessa história em que, de fato, a gente começou com o desejo de criar a empresa que nós gostaríamos de trabalhar na época. Foi mais ou menos isso. E 9 anos bem intensos, né, Ciro? Eu tenho acompanhado aí essa trajetória também. Eu sei o quanto vocês ralam pra caramba, assim, o quanto são envolvidos, né? Dá pra ver pelo teu mini, entre aspas, currículo aqui, né? O quanto você se envolve realmente nesse contexto de experiência do cliente, de mercado, de criação de marca, de identidade da empresa, né? E realmente, isso que você comentou, as pessoas pensam em branding, pensam às vezes num logotipo, numa comunicação visual, e não tem nada a ver com isso, né? Isso, na verdade, é uma pontinha de uma coisa muito maior, né? A ponta do iceberg, realmente, de tudo que envolve o branding, que é realmente essa relação da empresa com o cliente, né? Acho que é arquitetura, é relacionamento, é venda, é absolutamente tudo. Acho que branding é o processo de gerir uma marca e tem tudo a ver com arquitetura, tudo a ver com atendimento, em criar esses processos e pontos de contato. Acho que é bem por aí. É verdade. E a minha experiência com vocês na época, quando teve a criação de marca, foi justamente isso, né? A questão, como você quer ser vista, né? Eu quero ser vista uma pessoa próxima, uma pessoa que se relaciona bem com o cliente, com as pessoas, enfim. E aí ficou realmente a ideia do nome, né? De trazer para a marca o meu nome, realmente, como uma pessoa próxima, uma coisa mais pessoal, mais íntima, mais para que o cliente também se sentisse à vontade, né? E foi todo um trabalho em cima disso, né? Na época, para tentar trazer esse trabalho. O Luandriolo se tornou uma empresa, enfim, né? Teve outras ramificações, outras coisas. E sempre esse contato com vocês, essa identificação e, claro, acompanhando também todos os cases que vocês fizeram, que para mim sempre são muito sensacionais, assim, principalmente a forma de apresentação. E eu gostaria até já de tocar nesse ponto, assim, né? Porque quando a gente fala de processos,
e da experiência do cliente frente aos processos, acho que a apresentação de um trabalho, a apresentação de uma proposta, a apresentação de qualquer serviço que você vá prestar para um cliente, faz toda a diferença. Você pode ganhar ou perder o cliente ali mesmo, né? E a apresentação do processo também sempre teve sempre foi impactante, né? Fala um pouquinho porque quando eu até falo, né, no meu curso também, né, a questão do profissional de arquitetura, por exemplo, normalmente nós somos muito técnicos, então a gente só quer saber de fazer o projeto, então ser contratado e fazer o projeto. Essa é a nossa cabeça funciona assim. A gente foi treinado na faculdade para fazer projeto, a gente não foi treinado para atender bem o cliente, a gente não foi treinado para cuidar da administração de um escritório de arquitetura, a gente não foi treinado para nada disso. Isso a gente vai aprendendo batendo a cara, né? Sim. Então a gente vai sentindo a necessidade de testar algumas coisas, de aprimorar algumas coisas, conforme que a gente vai passando no dia a dia. E eu sempre falo que o processo de um escritório de arquitetura começa desde o momento que o cliente põe o pé na porta do teu escritório, quando ele te manda uma mensagem no WhatsApp pedindo um orçamento, enfim, até a entrega final do produto, que é o projeto, né? Então, fala um pouquinho desse processo, como, por exemplo, como é no enredo, como vocês fazem esse processo, e toca nessa parte aí do encantamento da apresentação, realmente, tanto de um orçamento inicial, quanto do projeto em si, da proposta, né? Como vocês também apresentam isso. Perfeito. Ó, eu acho que a parte mais complexa enquanto vendas é vender serviço, né? O setor mais complexo, porque é uma coisa super intangível. E se é intangível, o que você deveria preocupar menos é com o projeto. Porque o projeto é o entregue, ele é final, ele acontece depois de muito tempo. Mas durante esse relacionamento, vamos pegar, por exemplo, um projeto de arquitetura, né? Nós temos uma divisão aqui dentro que faz projetos de arquitetura também. E aí o que se compra é uma ideia. Assim, tá, o que eu vou receber na frente? Eu não sei. Você vai receber uma forma de resolver o seu problema. Existem inúmeras formas de resolver o problema. Então, como a entrega final ela acaba sendo uma coisa intangível, né? Você recebe um papel, hoje você recebe nem isso, né? Recebe um arquivo, o meio do caminho ele precisa ser muito bem desenhado. Então, uma coisa que a gente sempre preservou foi a forma de conduzir essas apresentações. Então, quando você desenha um serviço, uma jornada, um processo, eu acho que existe um elemento fundamental, que são as evidências físicas. É aquela coisa que vai te fazer lembrar da experiência que você teve. Então, você pode entrar e sair de uma reunião e absorver um monte de informação, aprender um monte de coisa, conversar sobre vários temas, mas talvez você não se lembre de nada, nenhum desses temas. Então, você vai se lembrar da forma como serviram um café, por exemplo, ou vai se lembrar do cheiro que tinha uma sala, você vai se lembrar da forma como a mesa de reunião estava organizada quando você chegou, se te receberam na porta ou não. Então, existe todo um processo que a gente se preocupa muito. E a apresentação em si, da forma como a gente faz, nós olhamos muito para a valorização do processo e não o que está sendo entregue ou o que foi feito. Porque, no fim das contas, né, Lu, pensar em design, pensar em estratégia, pensar em arquitetura, as entregas, elas são sempre design. É sempre, né, é a mesma coisa. E isso não diferencia nenhum escritório, nenhuma empresa, nenhum profissional do outro. Óbvio que tem os níveis de qualidade, né, mas quando você está num nível concorrendo com profissionais muito capacitados, com empresas igualmente capacitadas, eu gosto de pensar que o cliente ele te escolhe por aquilo que você tem na forma de ser, de pensar em agir e a tua empresa não tem. Então, muitas vezes, você não vai ser a empresa ideal para conduzir um processo para uma pessoa. E isso, às vezes, veio por uma falha de... Não tem química, né? É igual relacionamento. Sabe? Como é que vamos conduzir um date? Né? Isso também. Então, eu olho muito para isso e acho que esse é um ponto fundamental para se valorizar. A forma como a apresentação é conduzida, no lugar de, por exemplo, os nossos projetos, mostrar um case evidenciando o resultado, a gente evidencia o processo. Porque o processo ele é fundamental para o resultado daquela entrega. E, na verdade, quando eu falo do resultado que aquela entrega vai gerar para um cliente. Então, nenhuma loja vende mais ou menos porque ela é bonita. Ela vende mais ou menos pelo fato de entregar aquilo que o cliente dela quer, da forma como ela quer.
Então, acho que esse é um ponto. Pensar em desenhar processo com base nessas evidências, valorizar o processo em si e menos a entrega. Coisa que a gente faz bastante aqui e dá super certo. E acho que é por aí mesmo, né? Porque assim, todos nós somos muito sensoriais, né? Alguns mais visuais, outros mais, como tu falou, né? Às vezes uma sala com um cheirinho agradável, enfim. Todo mundo sente as coisas de forma diferente, né? Então a gente tem que também conseguir perceber isso, talvez, no nosso cliente, ou ter processos que abranjam todas essas sensações para justamente criar a ambiência adequada para recebê-lo, enfim, né? Tem toda essa questão que a gente precisa ir avaliando. É claro que, assim, são experiências que a gente vai testando também, né? Tem coisas que funcionam, tem coisas que para alguns clientes funcionam, para outras não, para outros não, mas, assim, a gente vai sempre nesse processo, nessa busca, né? Agora, E tem uma coisa, até para complementar, eu acho que isso é legal de testar. Dentro desse teste é muito bacana, às vezes, você criar coincidências por acaso. Sabe aquela coisa, não, aquela cadeira está daquele jeito, mas é por acaso. Então, isso eu acho que ajuda muito a marcar e a conquistar o cliente, a conquistar eventualmente alguém que te visite, tenha contato com você. Como você falou, da mesma forma, o detalhe quando você responde uma mensagem via WhatsApp. Tá no mesmo patamar ali. É isso mesmo. E acho que, assim, um ponto crucial que pode servir para todos, né, é a questão também do atendimento mais humanizado, né? Independente se é um atendimento remoto, se é um atendimento presencial, as pessoas precisam estar mais humanizadas mesmo, né? Assim, humanizadas no sentido de estar presente ali, de ter o entendimento, a empatia ali acontecendo realmente na reunião, no atendimento, enfim, naquilo que a gente estiver prestando de atendimento, né? Por exemplo, o arquiteto vai visitar uma obra, vai ter uma reunião com o cliente, com o fornecedor, enfim. Acho que a forma também como as pessoas reagem e conversam, né? E estando presente ali naquela relação que está acontecendo naquele momento, acho que faz toda a diferença, né? Assim, acho que frieza não tá fora do mercado já, né? Assim, a gente percebe que as empresas que estão muito burocráticas, e às vezes a gente fala de processo, todo mundo pensa em burocracia, né? Quando, tem muito processo, parece burocrático. Depende, né? Depende da forma como isso é criado. E as pessoas falam, quando a gente fala processo, parece que é tudo muito automatizado, muito robotizado, mas não. São processos dentro de um processo humanizado também, né? Para que justamente a gente não vai gerar experiência nenhuma, por mais que a gente deixe um ambiente agradável, personalizado para cada cliente, ali a gente não vai conseguir resultado nenhum com isso, né? Perfeito. Esse é um ponto que virou moda, né? Falar desse atendimento humanizado, de marcas humanas. Eu digo moda porque é o que se fala, né? Não é moda de modinha. Realmente isso está acontecendo. Porque as pessoas passaram a valorizar, de fato. É uma tendência que tende a ficar, né? Exatamente. Ninguém quer ser atendido. Até os robôs estão mais humanos, né? Os chatbots estão super humanos. Eles simulam essa comunicação humana. Esse é um ponto fundamental que eu acho importante explorar nisso, Lu, que é a verdade por trás desse seu comportamento humano, muitas vezes. Então, como o ser humano ficou uma coisa como moda, nem sempre esse atendimento humano é autêntico. Porque ser humano, ele te exige não seguir nenhum script. Então, o que acontece, por exemplo, no atendimento telefônico de uma sua companhia de celular, enfim, ou banco, quando você pergunta algo que não está no script ali, essa pessoa consegue responder, ela é humana de fato? Ou ela vai falar, não, olha, desculpa, eu não sei, vou ter que te passar para o número tal. Não é humano, isso é uma coisa robotizada. Então, existe uma linha tênue entre a verdade nesse posicionamento humano e, de fato, aquilo que é trabalhado no dia a dia. E isso vem de uma reflexão do que a gente já falou, né? Da própria marca. O quão humano eu quero ser e se o meu público ele quer isso também. Porque tem um outro ponto, um detalhe nesse aspecto, que nem sempre eu quero ser atendido com muita conversa. Eu quero resolver meu problema. Então, essa leitura ela é importante. Eu acho que o contexto manda em absolutamente tudo nisso, né? Qual é o contexto que eu estou vivenciando e o que aquele contexto me exige.
e ter a sensibilidade da situação acho que é fundamental. E Ciro, como que você vê assim, ó, a visão do cliente em si na compra de um serviço, né? E a gente pode falar aí tanto do branding, do design, quanto da arquitetura, que é realmente o que a gente já comentou, que é um produto intangível, o cliente está comprando uma coisa que ele não vê, né? Como você acha que essa experiência do cliente frente aos processos assim pode ser melhorada, né? Não só na questão sensorial ali, afetiva e tal, mas de que forma assim você acha que os processos precisam ocorrer? Você já comentou ali, a gente precisa ter um desenho bem alinhado em relação a como as coisas acontecem, né? Mas você entende, por exemplo, que um cliente tem a visão de algo burocrático quando você tem etapas a cumprir, ou faz diferença pela forma como você demonstra isso para o cliente? Eu acho que depende do serviço, depende de fato 100% de como ele é evidenciado, mostrado para o cliente. Porque muitas vezes ele passa por uma etapa e ele nem percebeu. Né? Isso foi só um meio de chegar num processo, num marco específico. É por isso que eu acho que as evidências físicas elas são fundamentais. Vamos pensar, por exemplo, num processo de venda de arquitetura. Eu tenho o serviço, ele começa muito antes da pessoa entrar em contato com você. Então, qual foi o caminho que ela percorreu até ali? Ela teve que pesquisar, provavelmente ela perguntou para alguém, ela pesquisou no Google, ouviu alguma coisa no Instagram. Então, o serviço ele já está acontecendo lá atrás. Se você conseguir entender aonde começa o serviço e aonde ele termina, e entender quais são os pontos de estresse do cliente no meio do caminho, fica muito fácil, talvez, responder essa pergunta. Voltando ao exemplo da arquitetura, quando um cliente chega para um projeto de arquitetura, quem for arquiteto, né, ou trabalhar na área vai entender isso, normalmente já chega querendo o projeto para ontem. Ah, não, porque eu já contratei a empresa, eu já... Obra, na verdade, né? Exatamente. Eu já comecei, eu estou pagando aluguel, então a gente tem que começar logo. Então esse é o primeiro ponto de estresse. Opa, peraí, eu preciso para agora. Se você não me atender para agora com esse prazo, eventualmente eu perco enfim, eu perco o contrato. Então, nesse momento, você pode pensar assim, caramba, que tipo de coisa eu posso fazer para minimizar a perda para um projeto como esse? Eu posso tentar mostrar que o processo é importante, que eu não vou entregar a casa ou tijolo assentado, eu vou entregar o conforto, eu vou entregar a compreensão daquele contexto. Por isso, evidenciar o processo, como ele funciona, é fundamental. Vou entrar no passo 2, então eu vou apresentar uma proposta. Não, você me passa a proposta para hoje? Não consigo passar a proposta para hoje, por quê? Eu preciso entender, cada processo é um projeto, enfim. Então, tá bom, vamos marcar uma próxima reunião. Quando você me apresenta? Normalmente, eu levo tanto tempo para preparar essa proposta. Então, vamos agendar para tal dia. Tá, apresenta isso para tal dia. Depois vai apresentar a reunião. Qual é o clima que você vai estruturar para apresentar esse projeto? Qual é a ordem cronológica de apresentação? Apresenta o preço primeiro, no final, você fala o preço com convicção, ou esconde, ou fala um pouco mais tímido. Então, tudo isso vai te ajudando a entender como desenhar essa experiência da melhor maneira. E respondendo a sua pergunta macro, né, Lu, eu acho que não tem um melhor jeito de fazer nada. Existe um aprendizado. E pensar em serviço, ele tem um início, meio e fim, mas a avaliação sobre como o serviço acontece, ela precisa ser contínua. E aí cabe trazer ferramentas de análise nisso, né? E a ferramenta de análise pode ser a forma como ela responde um e-mail ou não responde, pode ser se ela te retorna num curto prazo de tempo ou ela demora demais ou você nem vai atrás desse cliente, ou pode ser até aplicando pesquisa de satisfação, NPS, em várias etapas do processo. Acho que é um ponto interessante para mensurar isso. Eu acho isso bem interessante mesmo, porque na verdade cada caso é um caso realmente, né? Você pode até ter uma metodologia estabelecida, mas às vezes você precisa adaptar ela a determinadas situações, a determinados clientes, a determinadas urgências, a determinados ou não, né? E esse processo realmente, assim, principalmente na parte de projetos de arquitetura, eu vejo justamente isso, né? A maior parte tem mudado
aos poucos, né? Mas é realmente assim, eu acho que ainda é bem aos poucos, né? A pessoa, ela vê, na verdade, o desejo dela é a obra pronta, óbvio, né? Todo mundo que vai procurar um projeto é porque quer ter aquilo executado, seja uma obra, seja um ambiente, enfim. Então, o projeto é simplesmente um meio para chegar até aquilo e muitas vezes ele nem entende muito bem o projeto. Então, assim, isso realmente precisa ter um processo claro de entendimento para e esses marcos, né, do que o cliente recebe e as etapas que também dependem dele, né, também fazem toda a diferença nesse resultado final que o cliente sai ou não satisfeito, né? Sim. E eu acho que, assim, também depende do cliente, né? A gente, às vezes, tem às vezes a gente tem essa sensação que algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender que o arquiteto precisa da informação do cliente, né? Assim, eu gosto de uma casa branca. Não, eu gosto de uma casa cinza. Dizer referências, né? Dizer como eles vivem naquele espaço. Claro, hoje a gente tem várias maneiras de investigar isso a ponto de levar o cliente realmente a falar, mas muitas vezes eles nem entendem por que a gente faz tanta pergunta, né? Mas é justamente por isso, eu acho que faz parte do processo também esse entendimento da vivência de cada um ali, e dentro dessa vivência vai acertando também os processos dentro da condução do trabalho, né? E eu acho até, Lu, nisso, a teoria, ela ajuda, mas é a prática que faz aperfeiçoar nisso. A teoria, ela vai sempre te dar um pontapé. E quando você desenha um processo pensando no cliente, isso tende a ser muito mais favorável. Como é que normalmente você pensa em processo? Pensando na burocracia da empresa. Ou sobre será que o cliente percebe o processo como burocrático? Não, depende. Porque se você exige que ele assine um papel só para o controle da empresa, por exemplo, e para ele não diz nada, assim, caramba, ele vai ver isso como burocracia. Não, então você precisa protocolar isso, precisa reconhecer firma no cartório, porque é uma burocracia da empresa, porque ela quer se resguardar de alguma forma legal. Mas será que não tinha outra maneira? Então, quando você deixa de pensar naquilo que é bom para a empresa, enquanto processo burocraticamente, para pensar naquilo que é bom para o cliente, muda tudo. E isso vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Né? Eu até queria te fazer uma pergunta, certamente você vivenciou isso na prática. O quanto você mudou os seus processos no início, quando começou a empreender, versus o primeiro ano, o segundo ano? Nossa, 300%. Mudei muito, com certeza, né? Porque, assim, e é nisso que a gente estava falando, né? De cliente a cliente, você vai percebendo o que faltou para um, o que foi bom para o outro, e você vai tentando aplicar sempre aquilo que deu certo, né? Da melhor forma. Não necessariamente que, assim, aquilo que deu certo para um vai dar certo para o outro, mas aí você ainda tem você vai tendo margens, né, para conseguir adequar ali o caminho, o fluxo que você vai levando com aquele cliente, né? Exato. E uma coisa que eu acho bem interessante, assim, a gente sempre perceber também, né, durante esse atendimento do cliente, que normalmente é longo, né, o de vocês também, entre design e branding, são meses de relacionamento com o cliente, e se a gente não tem uma boa comunicação no meio disso, certamente a gente vai ter problema, muitos problemas, né? Então, uma coisa que eu acho interessante a gente perceber também a forma como a pessoa quer ser chamada não tô nem querendo dizer pelo nome, mas assim, a gente percebe que tem pessoas que não gostam de mensagens pelo WhatsApp, né? Que no WhatsApp são muito diretas ou enfim, não fica clara a comunicação. Então, às vezes, uma ligação, conversar, entender, olha, te mandei isso aqui, o que você... Porque às vezes a pessoa responde assim, você gostou? Sim, tá bom, né? Mas assim, aquele tá bom ficou um tá bom muito genérico e você não tem realmente certeza se aquilo tá aprovado. Depois gera retrabalho, porque depois o cliente pensou melhor e aquilo não ficou, sabe, quer mudar, quer isso, aquilo. Então, assim, talvez uma conversa ou por telefone, recebeu aí, gostou, o que você achou disso aqui e tal. Ou pessoalmente também faz diferença, né? Entender e até porque tem temperamentos também no meio disso, né? E às vezes pelo WhatsApp tudo parece muito formalizado da forma como a gente escreve, o tom sai diferente, né? Às vezes a pessoa não tá num bom dia, revê uma frase ali, entende uma coisa totalmente atravessada que tu nem tinha intenção de falar, então às vezes nada como um áudio, né? Um áudio ajuda bastante também.
Ajuda. Mas esse é um ponto também que nós aperfeiçoamos, sofremos eu pessoalmente, porque o áudio do WhatsApp, é o que eu falo bastante, o áudio do WhatsApp ele é muito cômodo, na maioria das vezes, para quem envia. Mas imagina se você recebe 50 áudios de 1 minuto de 50 pessoas diferentes. Não, vamos ser concisos no áudio, né, gente? Então, isso começa... Mas é legal, às vezes, trabalhar no começo, né? O que a gente sempre faz aqui, e ajuda muito a minimizar essa ansiedade que você colocou, já que o projeto dura 5 meses, 6 meses, às vezes 10 meses, às vezes 1 ano, o que acontece no meio disso, ele acaba dando o tom de todo o projeto na frente e principalmente o resultado. Então, se você fica 2 semanas, 3 semanas sem ter contato com o cliente, ele não sabe se você está trabalhando, você não está mostrando o que está sendo entregue, ou não tem um marco, isso vira problema. Então, inicialmente, quando nós vamos apresentar a proposta, a gente sempre detalha o que vai acontecer na fase 1, na fase 2, na fase 3, o que vai ser entregue em cada uma das fases. E quando nós iniciamos o projeto, a gente já deixa isso muito claro. Esse é o nosso cronograma, nós vamos ter tantas reuniões, os encontros vão acontecer nesse dia. Se tiver alguma coisa no meio do caminho, a gente conversa, a gente prefere comunicar por e-mail, mas para deixar registrado, a gente consegue replicar para a equipe, mas eventualmente um contato para resolver alguma coisa pelo WhatsApp não é nada restritivo. E a gente também consegue sentir o tom. Opa, esse cliente, ele gosta de WhatsApp ou ele não gosta de WhatsApp? E isso muda bastante. Eu, particularmente, prefiro receber áudio de pessoas com as quais eu já tenho uma convivência. Mas o áudio é muito cômodo, normalmente para quem envia. E um fato que a gente tem que também deixar claro, né, Ciro, que assim, existe sim uma parte burocrática, as empresas precisam sim ter algumas anuências do cliente que precisam ser formalizadas, né, e também por segurança, inclusive, do próprio cliente também, né, então, assim, não dá pra gente simplesmente tornar tudo só uma experiência... que às vezes as pessoas falam em experiência, entendem uma coisa muito fantasiosa também, né? Não é isso, assim. É ter um bom atendimento, entender o que realmente o cliente quer, entregar aquilo que o cliente quer da melhor forma em todas as fases que tiver esse processo, mas existem sim pontos cruciais. No gerenciamento de projeto a gente tem muito disso, né? A gente sabe desses marcos, né? Então, assim, e principalmente por ser um produto intangível, o cliente tem que entender que ele existe uma fase de produção interna da empresa, do escritório, do profissional, do arquiteto, do designer, enfim, que ele precisa estar ali concentrado fazendo isso e também atendendo demais clientes, e que em determinados momentos, sim, eles vão ter contato, né, vão elucidar tudo que está sendo desenvolvido, trocar ideias e tudo mais, mas sempre tudo tem que ter parcimônia, né? Essa sempre é o ponto-chave, né? A questão do humanizar, parcimônia para tudo, né? Tanto do cliente quanto da empresa. E, enfim, acho que é algo que a gente precisa sempre aprimorar mais. E percebendo, né? Essa questão. Eu realmente, como tu falou, né? Eu lá do início, do lado de antes para agora, com certeza mudou 300% realmente o processo de como atendia, de como projetava, de como se relacionava, enfim, né? Tem todo... Porque a experiência vai trazendo... Agora, a experiência profissional, no caso, né, vai trazendo dinâmicas diferentes e formatos diferentes que a gente vai percebendo que precisam ser implementados ou formas que precisam ser feitas. Né? E vai continuar mudando. Se você coloca... As únicas empresas que não mudam são aquelas que estão quebrando, né? Estão falindo ou são órgãos públicos, porque são as empresas que continuam fazendo ou continuaram fazendo as coisas da mesma forma que faziam lá atrás. Isso em função de desenhar um processo que era bom para eu, empresa, e não eu, cliente. Então, o que você colocou, acho que é demais. Se você enxerga o que o cliente quer e como ele reage a cada movimento que você faz, é muito provável que essas rotas sejam ajustadas diariamente, basicamente. E fazer essa reflexão, poxa, por que será que ele reagiu ou ela reagiu daquela maneira com algo que eu falei? Como é que eu posso melhorar essa percepção? Como eu faria ou gostaria que fizessem comigo? Acho que essa é a pergunta matadora. O que eu senti falta nesse processo? É isso mesmo.
Eu acho que faz todo o sentido. E a gente vai estar aí em constante mudança, e principalmente nessa questão dos meios de comunicação, a partir da pandemia mesmo, né? A gente vai ter muitas mudanças de processo por conta disso, né? Da forma de atuação. Já tivemos, né? Já tivemos, enfim. Por exemplo, vocês também, né? Acho que até agora vocês ainda estão uma parte em home office também, né, Ciro? Nós estamos 100% home office. Eu sou 100%. o único, 100%. Eu sou o único louco vindo para o escritório ainda. Mas 100% home office. E é interessante ver essas dinâmicas, porque hoje mesmo eu conversei com um cliente que nós estávamos negociando há mais ou menos um ano atrás. E ele exigia que nós fôssemos para o escritório. E era longe, sabe? Então, te levava 40 minutos, uma hora para chegar no escritório, mais reunião. Então, nós perdíamos uma tarde. Isso era de praxe. E hoje ele me ligou e falou, olha, na semana que vem nós vamos conversar, a gente faz uma reunião pelo Zoom, online mesmo, e resolve. Cara, olha que coisa boa. Esse cliente que tinha resistência lá atrás, hoje ele está suscetível porque ele entendeu que aquilo é bom para ele também. E óbvio que o contexto de pandemia nos forçou a mudar esse comportamento. Agora imagina o quão difícil era, e tinham empresas fazendo esse movimento. Nós tínhamos clientes fora, espalhados pelo Brasil, então nós fazíamos reunião online com uma forma muito natural. Então não era um problema. Tá? Se precisar fazer uma reunião presencial, nós vamos. Tem que precisar muito fazer isso. Né? Agora, localmente, era uma exigência. Assim, isso não se falava tanto, vamos fazer uma reunião online e tal. Então, até olhando para o processo, imagina se você desenhasse um processo para um atendimento, falar, nossa primeira reunião ela é sempre online. A sua taxa de conversão de clientes deveria ser ali próxima a zero. Porque o contexto ele não favorecia isso. Hoje nós estamos vivendo um contexto em que isso é quase obrigatório, né, para a sanidade das pessoas, e não só pela produtividade, mas sanidade ou fitossanidade. Né? Então, e tem empresas que eventualmente não se reinventaram nesse modelo de processo. E é óbvio que assim, a reunião presencial ela sempre tem o seu diferencial, né? Tem muitos aspectos positivos, mas o que a pandemia nos mostrou nessa questão também, e eu senti muito isso quando fazia reunião online, o quanto a gente ganhava de tempo num processo de projeto mesmo, de atendimento e tudo mais. Então, assim, marcava a reunião online acabava sendo sempre, por mais que fosse ali uma hora de reunião, ela era mais objetiva, né? Quando é uma reunião presencial, às vezes você tem muita conversa paralela, vamos falar assim, não que seja ruim, né? Mas isso toma muito tempo das duas partes, né? Então, a reunião online, para mim, eu percebi pelo menos, que se tornou muito mais objetiva, muito mais assertiva em alguns aspectos, assim, e fez com que a gente ganhasse muito tempo para muitas outras coisas, né? Perfeito. Para se dedicar mais ao projeto em si, né? Eu acho que isso depende isso é 100% contexto, né, Lu? Por exemplo, essa leitura. O que a pessoa está buscando numa reunião online? Provavelmente é tempo. Ela está interessada em tempo. O que a pessoa está buscando numa reunião presencial é conexão. Então, acho que uma coisa não substitui a outra. Nem todo mundo está preocupado. Óbvio que a internet ela acelerou muito isso. Tá? A percepção que todo mundo tem é que se você não é produtivo o tempo inteiro, você está errado. Né? Então, olha, reunião atrás de reunião, atrás de reunião. Então, se antes da pandemia ali, eu fazia lá 4, 5 reuniões por dia, hoje são 10, são 12. Né? Fora as reuniões internas entre equipe, né, que vão acontecendo. Então, nem todo mundo está olhando para o tempo como fator principal. Às vezes, as pessoas estão olhando para a conexão. Eu preciso entender que aquela pessoa, me conectar com aquela pessoa, aquela empresa, de uma maneira que eu confio no que ela está me propondo fazer, de uma maneira que, de fato, ela me conheça verdadeiramente. Então, acho que esse é um ponto, contexto é fundamental. Exatamente, para criar essa conexão, realmente entender e a pessoa sentir que você também tá realmente ali participando daquele processo, não está cumprindo simplesmente uma metodologia, uma tabela de cumprir uma reunião, né?
Exato. Nessa parte de reunião de projeto, por exemplo, eu senti uma diferença nessa questão de produtividade, ganho de tempo, sim, né? Principalmente quando eram reuniões pontuais para situações assim, preciso definir tal situação, se o cliente prefere assim ou assado, né? Então, vamos ligar aqui, vamos resolver essa situação, um assunto específico e tal. Reuniões de apresentação, por exemplo, de projetos, de volumetria, de forma, estética e tal. Eu particularmente senti uma certa dificuldade nesse ponto, porque você não consegue ter a noção de como a pessoa está se sentindo ao ver aquela imagem, se ela realmente gostou daquilo ali, se você está conseguindo passar de forma adequada a solução que você apresentou, né? Então, nesse ponto, para a apresentação visual das coisas, ela tem uma certa dificuldade. Para coisas mais objetivas, eu acredito que funcionou de uma forma boa, assim, né? Concordo. Para nós é a mesma coisa, para todos os clientes com os quais nós conversamos e tiveram essa mudança de comportamento também é absolutamente a mesma coisa. E, de novo, acho que nada substitui a presença física. Acho que o pior de não saber como a pessoa está se sentindo, como ela está reagindo, para não ver, é a sensação ou o desconfio de que ela está fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo. Provavelmente ela vai estar. Enquanto ela está numa reunião, ela está resolvendo um problema no celular e vem um documento para assinar. Então, isso acontece em casa hoje, né? Vem filho, vem filha, vem esposa, vem marido. Então, mudou completamente a dinâmica. A atenção, ela acabou talvez virando o maior produto que não está disponível no mercado. E aí, por isso, a relação tempo, ela acaba sendo tão fundamental. Poxa, eu vou dedicar o meu tempo para coisas que, de fato, façam sentido para mim, enquanto pessoa, ou enquanto empresa, ou eu vou me sacrificar de alguma forma por uma eventual sensação de carência de um cliente. Eu acho que isso é o recado que a pandemia deixou. E eu acho que assim, eu já acreditava nos processos, né, por ter iniciado a implementação deles há algum tempo e ter percebido realmente uma diferença significativa, até porque assim, o cliente eu percebo que os meus clientes, por exemplo, se sentem mais assistidos quando eles veem um processo definido de como as coisas vão acontecer, né? E eu acho que agora, pós-pandemia, inclusive, essa questão da percepção de que você está ali conectada com ela, e agora eu não estou falando de forma online, né? Pós-pandemia, quando todos puderem realmente estar em presença, em alguns locais ainda não tem essa possibilidade, mas essa conexão e esse entendimento, essa experiência do contato, da troca de informações entre cliente e empresa vai ser muito mais aprimorada, né? Acho que a gente, de forma natural, se tornou realmente mais, como tu usou o termo ali antes, né? Assim, querer estar mais presente ali, mais... Eu acho que é até o papel eu acho que essas reuniões de definição, elas em muito breve, já está acontecendo, vão ser substituídas por marcos de tecnologia ou por ferramentas. Aquela coisa que se tinha lá atrás, por exemplo, nós vamos assinar o contrato, tem que ir para o cartório, poxa, faço tudo online. Não, faço um certificado digital. Vai estar ótimo. Olha, é sensacional. Nós temos um cliente, hoje o maior certificador digital do Brasil. Esse cliente estava com um projeto lá dentro, digitalizar o processo, e eu fui fazer um certificado online no ano passado, no início do ano, no finalzinho de 2019, não lembro bem, e eu levei, eu vou te dizer, 1h30 entre me deslocar, entre mandar documentação, imprimir um monte de coisa, e tirar foto, enfim, assinar documento e ir embora. Depois passar no contador para deixar o arquivo. E de repente, nesse ano, eu fui renovar esse certificado digital. E em 10 minutos, literalmente 10 minutos, eu resolvi isso. Então, poxa, olha que ganho. Da mesma forma que algumas reuniões, que o WhatsApp ele é um meio para resolver problemas simples, né? Quando você pensa no processo e tem enquanto oportunidade de automatizar algumas coisas, esses processos, pensando no cliente,
e trazendo isso de uma forma humana, olha, eu pensei, você não é um robô falando, é um robô falando porque eu pensei que nesse momento do serviço, a melhor situação seria poupar o seu tempo, já te trazendo alguma coisa, enfim, um marco desse projeto. Olha, acabamos de mandar um e-mail com a etapa X do projeto. Ah, que legal seria se notificasse automaticamente para o WhatsApp dessa pessoa. Olha, nós acabamos de mandar um e-mail. Então, acho que essas sensações que são de proximidade, de segurança, de aconchego, ferramentalmente a tecnologia consegue nos proporcionar. E aí é onde a sensação de ganho de tempo ela acaba vindo de uma maneira muito, muito mais forte, muito mais incisiva, eu imagino. Porque tempo, de novo, virou um fator fundamental, né? Tempo, entre aspas, atenção, né, para todo mundo. É verdade. Concordo plenamente. E por exemplo, automatizei algumas coisas, né? Por exemplo, a questão de contrato, né? Como tu comentou, às vezes foi fazer uma renovação ali de certificado. Mas, assim, eu automatizei a questão de envio de contratos para o cliente, de aceite de etapas, também tudo por e-mail. Ou seja, não preciso pegar uma formalização de uma assinatura escrita. Não, eu mandei por e-mail, ele pode ler, ele pode conferir, ele pode rever o projeto se está ok mesmo. E ali, só clicar em assinar, veio para mim, foi para ele também. Então, isso realmente vem para facilitar a nossa rotina, né? Então, nossa rotina... E eu acho que voltando ao ponto de burocracia, se o cliente percebe isso como burocracia ou não, acha ruim ou não, de novo, depende da forma como isso é colocado e depende do contexto. Nós tentamos, por exemplo, trabalhar com assinaturas digitais há muito tempo. Muito tempo. E nunca era possível porque existia essa coisa, não, tem que ir para o cartório, tem que ter assinatura do diretor, de testemunha, tem que mandar documento. Então, imagina, é custo, isso seduziu pra caramba. Talvez se nós tivéssemos lá atrás, olha, nós vamos trazer um contrato digital que tem validade legal, porque a gente quer reduzir o custo, quer acelerar o processo, quer deixar mais fácil para você encontrar esse documento depois. Talvez a reação tivesse sido diferente. Quando o contexto te força a fazer isso, fica mais fácil aceitar, né, o serviço. É verdade. Eu acho que esse contexto da pandemia teve alguns benefícios realmente nesse sentido. Tem dúvidas. Tu acha que tem mais algum item assim que você considera importante assim ser pensado pelas empresas? A gente estava até comentando, né, hoje em relação aos bancos, né, e de forma geral um case de sucesso, por exemplo, no Nubank, né, a forma de atendimento que ele tem, né? Eu tenho no Nubank também e tenho outros bancos, assim, se eu pudesse concentrar tudo no Nubank eu faria, porque a experiência que eu tenho ali é realmente excelente, assim, sempre muito, muito, muito boa, e a forma de atendimento é tudo sempre muito rápido, muito dinâmico, eu sou resolvida sempre na hora, e é o contrário de outros bancos, né, que por mais que também tenham alguns atendimentos, inclusive presenciais, que a gente no Nubank, por exemplo, não tem, ainda assim conseguem ser anos-luz atrás de algo tão simples que... Legal. O que eu diria que quando nós olhamos para esses expoentes em serviço, Nubank, Apple, são expoentes porque eles pensaram em absolutamente tudo. Então, toda essa jornada. Então, o que acontece quando um cartão some, quando o cartão quebra. Quando o cartão some, alguém entra em contato, eu vou mandar alguma lembrancinha, por exemplo, para viralizar, porque sai mais barato do que fazer anúncio, por exemplo, né? Então, se fosse pensar num único tópico dessa conversa inteira, para você pensar em serviço, desenhar serviço, é avaliar literalmente todo ponto de contato. Cada vez que o cliente tem contato com alguma coisa da sua marca, com o seu negócio. Um contrato é um ponto de contato. Alguém que atende é um ponto de contato. A forma como você apresenta o projeto é um ponto de contato. Reunião, enfim, qualquer cartão de visitas, se existe cartão de visitas ou vai existir daqui para frente, né? É um ponto de contato. E existem coisas que são essas evidências tão micro que fazem uma diferença grande. Hotelaria, acho que é um paralelo muito legal para o Nubank, que pensa em tudo. Quantas vezes você chegou no hotel, depois de ter feito um cadastro para alguma plataforma online, Booking, por exemplo, já tinha dado todos os seus dados, você chega no hotel de novo e o que precisa fazer é preencher a tal da ficha
à mão com todos os seus dados de novo. Assim, caramba. Da mesma forma que nós já entramos em hotéis que tinha tudo pronto. Em que, ao contrário, a pessoa te recebe, fala, olha, não, Ciro, seu apartamento está aqui, vai para tal lugar, você pediu isso, isso e isso, um lugar para não fumante, tá maravilha, esse que é o seu quarto. Chego no quarto, tem um bilhetinho, né? Olha, eu sou a responsável ou o responsável por esse quarto, meu nome é tal, essas 2 garrafas de água são cortesia, aqui tem um chocolatinho, e aí eu entro no banheiro. No banheiro tem o papel higiênico dobrado, né, em V ali, e aquilo me mostra mais uma vez que alguém pensou, alguém passou por ali. Alguém pensou por ali. Então, isso tem muito mais valor do que, por exemplo, um papel higiênico novo, fechado, né, lacrado ali. Então, dá para se pensar em serviço de uma escala muito, muito macro, entendendo que cada detalhezinho ele tem o seu valor, cada detalhezinho ele importa. E eu acho que esse exemplo do hotel é interessante, como é o do Nubank. Muito provavelmente, se você entrou em contato com o atendimento do Nubank, eles te chamaram de Lu logo de cara. Com certeza. Sim, Então, flui, tudo personalizadinho, né? E não tem, assim, é tudo muito rápido, embora seja, eu nem sei onde é que ele fica, né? Mas, assim, sempre fui super bem atendida, mesmo sendo um atendimento por chat. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem aí um atendimento presencial, a gente muitas vezes não é bem atendido. Não é nem a pessoa que não atende bem, não é isso. Mas é o sistema como um todo que, às vezes, não funciona, né? toda a burocracia por trás. De atender e de resolver teu problema, mas tem um sistema por trás que, infelizmente, é atravancado e não te dá a solução para aquilo que tu precisa. Sim. Isso a gente pode transportar para os nossos processos de serviço, né? Se a gente tem coisas muito atravancadas, que o cliente está sempre tendo que esbarrar em alguma coisa e aquilo não é resolvido, que é aquilo que ele quer lá, o projeto para obra, ou todo o branding da empresa dele, enfim, se a gente não tornar esse processo fluido, né, aí a gente entra na questão do flow, lá que também está sendo muito, muito batido, né, em cima disso. Vocês até fizeram uma empresa que tem justamente esse nome, inclusive, né, para trazer essas sensações aí do cliente se sentir bem atendido, tendo o problema resolvido e não simplesmente a gente... porque às vezes as pessoas podem fazer, vou encher de firulinha e tá tudo bem. Não é isso, você tem que ter sim um bom conteúdo, um bom produto, uma boa entrega, né, uma boa equipe, um bom atendimento no geral e ainda assim poder ter ali o bilhetinho, né, como quando a gente chega no hotel e que tem um bilhetinho ali de boas-vindas para você te esperando no quarto. Então, isso e às vezes a firula é excesso, né? E acho que a dica central também é pensar nisso desde o início. Porque quanto maior a empresa quanto mais os seus processos ou áreas novas vão surgindo, mais difícil é tentar reorganizar isso. Porque daí você vai depender de outros agentes. Não, vou precisar contratar uma pessoa, ou vou trazer uma pessoa, vai vir alguém comigo para cuidar só da área de contratos, só da área de projetos, Isso começa a virar uma complicação, porque cada uma vai fazer de acordo com aquilo que considera o ideal. Ou pior, ela vai fazer de acordo com o que ela aprendeu em outro lugar. E o outro lugar é aquele lugar burocrático, é aquele banco tradicional aí que a gente estava falando, que tem todo um sistema por trás, que te impede de fazer aquilo que de fato precisa ser feito, que o cliente quer, o que é relevante, o que traz valor. Verdade, é isso mesmo. Ciro, adorei mesmo que a gente tenha conseguido fazer nossa live e falado sobre esse assunto que eu particularmente adoro, né? Essa questão, e é uma tentativa e erro, uma atrás da outra, que a gente vai, né, experienciando, são as experiências, através de experiências, né, cliente após cliente, que a gente vai aprimorando processos, recuando em algumas coisas, voltando, né, e buscando outros caminhos. E essa conversa contigo sempre é inspiradora, assim, né? Tu sabe que eu te admiro pra caramba, como pessoa, como profissional. E tenho a honra de ser amiga, né, entre todos nossos contatos aí, pessoais, e acho bem... fico realmente muito feliz da gente compartilhar esse momento. Eu também, conta comigo e conta com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou.
E Lu, obrigado pelo convite, adorei demais. É sempre um prazer enorme, né, tá com você. Agradeço demais. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo, boa sexta e um beijão. Obrigada, beijo, Ciro. Obrigada, Tchau. pessoal, todos que participaram da live. E esperamos vocês todos aí numa próxima oportunidade também, tá bom? Até mais, um abraço para todos.